vezes chamam de estratificação, se referindo a questões de classe, e esse tipo de confusão a gente costuma ver largamente, né? Isso não acontece só no senso comum, enfim, entre não especialistas, mas acontece também da gente encontrar isso em livros, a gente encontra isso, essa confusão é feita largamente nos telejornais, em programas de economia, as pessoas se referindo como classe social ao que na verdade é estratificação social. Então essa primeira motivação. Primeiro, eu vou falar de duas questões. Então essa primeira, existe essa confusão, ela é bastante comum, então é razoável que a gente tente diferenciar essas duas coisas. A segunda razão, a segunda questão mais importante para nós é que não significa que estratificação social ou classe social estejam erradas. Nós precisamos saber o que cada uma significa, porque elas são coisas distintas mesmo, né? E elas são utilizadas para fins distintos. Então é razoável que a gente consiga diferenciar as duas coisas para poder utilizar cada conceito desses da melhor maneira possível, né, dentro do que a gente estiver tratando especificamente. Então nós vamos dividir a questão aqui em duas partes. Então primeiro, definir o que é estratificação social, que é algo bastante mais simples. Depois definir o que é classe social, que é um pouco mais complicadinho, mas enfim, nada de terrível demais. Então a estratificação social, né, quando a gente se refere aquelas chamadas classes A, classe B e classe C, nós não estamos falando de classes sociais. Na verdade, o que a gente está falando aí é propriamente de estratificação social. Por que isso não é classe social? Nós vamos ver logo na sequência, né, que dentro desses estratos, dentro dessas camadas, nós podemos ter setores ou frações de classes sociais distintas, dentro de um mesmo extrato ou de um mesmo nível. Se a gente dividir, por exemplo, ou fizer essa estratificação, né, de uma população qualquer por nível de renda. Quando a gente definir classe social, nós vamos perceber que é possível encontrar dentro de um mesmo extrato classes sociais distintas. Então, quando a gente se refere àquela ideia do classe A, classe B, classe C, o que a gente está fazendo não é definindo classe social. Não tem classe social A, classe social B, classe social C. O que nós temos aí são níveis distintos que podem ser divididos, podem ser separados, por exemplo, por nível de renda. Isso por quê? Porque estratificação social nós podemos fazer por razões diversas, com temas diversos. No geral, a confusão que existe entre estratificação social e classe social é quando envolve essa por nível de renda. Mas a gente pode fazer, por exemplo, estratificação social por nível de escolaridade, a gente pode fazer estratificação social num determinado grupo de praticantes de esportes, dos esportes, enfim, específicos que cada parcela ou cada camada desse grupo pratica. Nós podemos fazer isso por idade, nós podemos fazer isso de maneiras diversas, né, usando especificidades aí, né, enfim, diversas. Então, sempre que a gente se referir então lá a classe A, classe B, classe C, o que a gente está falando na verdade é de estratificação social. Então são camadas, são níveis distintos, nesse caso, né, níveis distintos por nível, separados por nível de renda, né, quer dizer, por quanto, pela renda familiar ou individual, enfim, ou por quanto recebem ali ou participam da riqueza social produzida mensalmente, anualmente e por aí vai. Se a gente recorre lá aos nossos slides, né? Então diz lá, né, para identificar uma classe social é preciso saber, então isso que eu falava agora nesse instante, né, qual a sua posição no processo produtivo, ou seja, dentro das relações sociais de produção predominantes, né, a posição dessa classe a define
no sentido econômico. Vamos tratar no sentido econômico, portanto, da participação de um determinado grupo no processo produtivo. A definição da classe é a situação de... Por exemplo, nas formações sociais capitalistas, nós temos um conjunto de trabalhadores produtivos assalariados que participam assim, né? A inserção desse grupo é dessa maneira nas relações sociais de produção. E nós temos, de outro lado, se a gente pensar só nas classes sociais fundamentais, que nós vamos entender o que é isso já na sequência, nós temos, do outro lado, um outro grupo que participa dessas relações sendo proprietário dos meios de produção, né? Um grupo que se apropria privadamente dos meios de produção, significa o quê? Né? Das máquinas, das ferramentas, das matérias-primas e por aí vai, do capital, em última instância, né? O capital é isso tudo. Então esse grupo que se apropria privadamente dos meios de produção, ele participa dessas relações, né? De uma maneira diferente desse outro grupo que participa dessas relações, como aquele que só possui a própria força de trabalho para vender em troca de salário. Ora, a posição desses dois grupos distintos nas relações sociais de produção, no processo produtivo, é que define uma classe social e outra. Se essa aqui obtém mais, uma parcela maior, né, pela exploração com o trabalho dessa, da riqueza social produzida, e essa aqui menos, isso é resultado desse processo de organização da vida econômica, social que nós vivemos. Mas não é isso que define as classes sociais, entende? O que define no sentido econômico, portanto, é a participação desse grupo no processo produtivo. Existe ainda uma outra maneira de se pensar e de se definir classe social. Que maneira é essa? Pensem assim, esse sentido econômico, né, ele vamos usar isso só para compreender a ideia do conceito. Nesse sentido econômico, ele poderia dizer que é o sentido estático da coisa. É como se estivesse tudo parado ali. Então, como é que a gente define a classe? Esse grupo aqui participa das relações assim, esse grupo aqui assim, nós temos relações, usando o capitalismo como exemplo, né? Relações sociais de produção capitalistas, esse grupo participa aqui como capitalista, esse aqui como trabalhador produtivo assalariado. Pronto, temos duas classes sociais. Legal. Só que quando a gente vai analisar uma conjuntura específica, quando a gente vai pensar num processo histórico, na luta política, ou como os marxistas dizem, né, na luta de classes, no fim das contas, nós percebemos que, primeiro, né, existem determinadas posições dessas classes que não correspondem necessariamente ao que supostamente seriam os interesses dessas classes. O que isso quer dizer, usando outras palavras? Que nem sempre uma classe social age de acordo com o que supostamente seriam seus interesses de classe. Por exemplo, nós podemos ter trabalhadores assalariados e que, portanto, né, vivem sob a exploração do trabalho de alguma maneira, como ela ocorre dentro das formações capitalistas. Nós temos trabalhadores assalariados que não estão interessados necessariamente, né, por se livrarem desse tipo de exploração do trabalho, mas de encontrar ainda como assalariados condições mais amenas ali, para poderem vender a si mesmo, vender seu trabalho, assim vai. Isso podia acontecer com os servos lá no feudalismo, em formas diversas de escravismo que nós tivemos ao longo da história. Então não significa que uma classe social, só por ser classe, ela vai agir de acordo com o que, insisto, supostamente seriam seus interesses de classe. E supostamente por quê? Porque é razoável que a gente pense que uma classe explorada tenha como objetivo último e mais importante nesse sentido, né, assim, como objetivo principal, se libertar da exploração
sob a qual vive, né? Então, seria razoável de pensar nisso. Então, se as classes agissem o tempo todo de acordo com os seus interesses específicos, né, ou que a gente supõe que seria o interesse específico dessa classe, seria razoável que os trabalhadores precisassem de uma ação coercitiva ou repressiva muito mais eficaz por parte do Estado e dos aparelhos repressivos, para que eles se submetessem diariamente, a vida inteira e geração após geração, à exploração do próprio trabalho. Ora, isso não acontece, e há razões diversas para explicar isso, que são, essas razões estão em outros cursos que nós vamos fazer aqui. Hoje a ideia é só tentar definir o que é classe social, né? Existem razões diversas que explicam isso, né? Mas o mais importante então é pensar que, quando a gente analisa então num processo mais dinâmico, portanto no movimento, né? Lembra que eu falei que no sentido econômico a definição é estática de classe social. E essa definição estática, ela é conceitual só, ela é abstrata e formal, porque não tem como a gente pensar em processo histórico que não seja um movimento constante. Então, quando a gente pensa dentro da dinâmica da história, dentro do processo histórico, das contradições, quando a gente vai tentar analisar uma conjuntura específica, o que nós precisamos fazer além de identificar a questão da situação das classes no sentido econômico, tentar definir também as classes no sentido político e ideológico. Então essa é a segunda maneira. O que significa isso, né? Significa que em determinadas conjunturas as classes podem tomar posições ou podem agir de maneiras diferentes, né? Que não as que propriamente corresponderiam ao sentido econômico da definição de classe social. É isso. No nosso slide aqui diz assim, né, que a definição no sentido político, que caminha junto com a definição no sentido econômico, mas permite analisar a posição das classes em conjunturas específicas, ou seja, uma classe no sentido econômico pode adotar posições de classe estranhas aos interesses de sua própria classe, como pode ocorrer com o proletariado e principalmente com os setores médios. Os setores médios aí já, né, aí isso, ou a pequena burguesia, como seria também conceitualmente mais correto da gente chamar, né, isso mereceria um estudo nosso aqui à parte. Tanto pelo papel que cumpre objetivamente dentro das sociedades capitalistas, quanto pela questão da ideologia pequeno-burguesa, que é algo à parte, mas que tem um peso muito importante dentro dessas formações. Inclusive para entender fenômenos como o nazifascismo, enfim, seria bastante interessante um curso nesse sentido. Bom, complicando um pouco mais, né? Então nós falamos lá do sentido de classe social, no sentido econômico, no sentido político e ideológico. Só que quando nós definimos as coisas nesses termos, nós estamos falando de classes sociais, e eu estava dando exemplos do modo de produção capitalista, né? Então parece assim que nós temos só duas classes sociais, e no meio disso a gente tem algo que se convencionou chamar de classe média ou de setores médios e coisas assim. Na verdade, os setores médios, ou a pequena burguesia, ela é composta, ou o que dá unidade para isso não forma uma classe, e ela não é média porque ela é intermediária aí. O que forma a pequena burguesia, na verdade, é um conjunto de elementos em comum, mas que reúne setores muito distintos. Então, tanto pequenos proprietários, pequenos capitalistas, quanto assalariados improdutivos, pessoal de escritório, profissionais liberais e por aí afora. Professor está enquadrado dentro desse esquema, um alto gerente ou diretor de uma grande empresa que recebe um salário astronômico, ele está dentro disso, assim como um auxiliar de escritório, né? Bom, para concluir, eu falava dessas conjunturas específicas, enfim, né, de movimento e de contradição
Então, para a gente concluir aqui o processo, para tentar tratar por seus conceitos corretamente, né? Isso que a gente chamava de classes sociais diversas, de modos de produção distintos dentro de uma mesma formação social, só para fechar, vamos tentar diferenciar o que a gente pode chamar de classes sociais fundamentais, classes sociais secundárias e entender o que significa frações de classe. Então, de maneira esquemática e simples, né? As classes sociais fundamentais, elas são as classes principais do modo de produção predominante de uma formação social específica. Então, eu já dei esse exemplo antes. Se a gente está falando de uma formação social capitalista, isso significa o quê? Significa que dentro dessa formação social, o modo de produção capitalista é predominante. Se o modo de produção capitalista é predominante, as classes pertencentes ao modo de produção capitalista são as classes sociais fundamentais dessa formação social. Então, quais são as classes sociais fundamentais aí? A burguesia e o proletariado, esses trabalhadores produtivos assalariados. Essas são as duas classes sociais fundamentais da formação social. E aí eu falei de classes sociais secundárias. Quais são as classes sociais secundárias? São as classes sociais pertencentes aos modos de produção secundários. É bem simples e esquemático assim. Então, numa formação social, usando esse mesmo exemplo, que o modo de produção capitalista é predominante, as classes sociais fundamentais são a burguesia e o proletariado, ou a classe operária, ou os trabalhadores produtivos assalariados, os modos de produção, os demais modos de produção, que são modos de produção secundários, como eu citei o exemplo aqui do modo de produção escravista que acontece no Brasil, ainda que de forma não integrada, dessas outras relações sociais de produção que não são capitalistas que ocorrem no campo, por exemplo, as classes sociais pertencentes a esses modos de produção que são secundários, nós chamamos essas classes sociais secundárias. Então, o latifundiário, os camponeses, vamos tratar assim, esses trabalhadores rurais que não são trabalhadores assalariados de estabelecimentos capitalistas do campo, né, ou do agronegócio e por aí vai. Tão simples assim, né? Classes sociais fundamentais, classes sociais secundárias. E por fim a ideia de frações de classe. Isso significa o quê? Só para um complicador a mais aí. As classes sociais não são homogêneas. Principalmente, a gente pode até encontrar alguma coisa assim de similaridade, né, muito maior, de proximidade muito maior em formações sociais mais antigas, mas nas formações sociais capitalistas modernas isso é bastante difícil de acontecer. Então, as classes sociais elas não são homogêneas, elas possuem diferenças e divergências internas. Entender também essas diferenças e divergências internas é fundamental para analisar algumas conjunturas. Então, por exemplo, se a gente pensar na classe dos capitalistas, na burguesia, a gente pode separar a burguesia em frações, por exemplo, né, numa fração do grande capital e do médio capital, nós podemos separar isso em setores, né, então o capital comercial, o capital industrial, o capital financeiro. Nós podemos separar isso regionalmente, enfim, e mesmo dentro de uma mesma fração dessa, sei lá, do capital comercial, por exemplo, como eu falei, a gente pode dividir aí setores diversos, né, de capital comercial atacadista, varejista, ligado à importação, à exportação e por aí vai. Olha, esses setores de classe diversas, essas frações de classe diversas, elas atuam de acordo com interesses próprios, né? Se usar esse último exemplo que eu dei agora, assim, um setor, uma fração da burguesia ligada ao comércio exterior, né? À exportação, né? E outra ligada diretamente à importação, elas possuem interesses divergentes, por exemplo, quando a gente, dependendo da política de câmbio do governo federal, né? Dependendo da relação ali que existe, né, entre o real e o dólar, por exemplo,
Uma dessas frações se beneficia e a outra tende a tomar prejuízos, né? Uma ou outra vai atuar e vai pressionar o Estado no sentido de atender aos seus interesses de maneira mais direta, enfim, né? E são interesses contraditórios, né? Antagônicos aí nesse sentido específico, se a gente usar esse exemplo da política cambial só. Enfim, então existem setores diversos, aí é necessário pensar nisso. Mesmo entre os trabalhadores assalariados, né? Nós temos o que a gente poderia chamar de uma elite desses trabalhadores produtivos, que tem acesso a determinadas condições de vida, enfim, que os tornam diferentes e dispostos também de maneira diferente politicamente, né, do que os setores menos abastados nesse setor. Aí está aí um bom exemplo em que há algum elemento da estratificação social pode ajudar a pensar a relação direta aí com as classes sociais. Enfim, isso só para tentar conceituar mais ou menos bem, né, já que o objetivo desse nosso curso era definir conceitualmente estratificação social, classe social, e aí, portanto, nesse último momento, ajustar essa questão da classe social fundamental, classe social secundária e fração de classe. Seria bastante interessante a gente dar prosseguimento a essa temática, fazendo uma discussão a partir desses conceitos, né, tendo esse nosso curso aqui como pré-requisito, a gente, a partir desses conceitos, discutir as relações de poder e discutir a questão de política e poder mais diretamente, e do Estado capitalista, e o papel do Estado capitalista, e as frações de classe, usando exemplos históricos, e aí assim eu acho que a gente consegue completar, né, o ciclo aí para entender bem essa questão, a importância, né, a relevância dessa temática da estratificação social e, nesse caso, principalmente das classes sociais. É isso.